Se tudo que te falaram sobre treino fosse verdade, você já estaria trincado, dormindo bem e sem dor nenhuma, né? Sim. Mas você tá aí treinando, cansado, comendo direitinho, achando que o problema é a genética ou o seu metabolismo que é lento. Calma, respira. Hoje eu vou pegar 9 ideias que quase todo mundo acredita na academia e te mostrar, com calma, por que elas não funcionam do jeito que você imagina. Não é vídeo pra te desanimar, é justamente o contrário. É pra você parar de desperdiçar esforço em coisa que não funciona e começar a treinar de uma forma mais inteligente, respeitando o seu corpo, a sua saúde e a realidade da sua vida. E eu já vou deixar claro aqui desde o começo, aqui não é promessa de milagre, não é vídeo do tipo faça isso, ganhe X quilos em Y dias. Cada corpo responde de um jeito, cada caso é um caso. E tudo que eu vou falar aqui é informação geral, que precisa ser adaptada para a sua realidade, de preferência com acompanhamento profissional. Dito isso, vamos ao que interessa. A primeira ideia que a gente precisa desarmar é aquela máxima: quanto mais vezes você treinar por semana, melhor. Isso soa lindo no papel. Se você só olhar calorias gastas, até faz algum sentido. Para quem quer emagrecer, se você conseguir se mexer mais vezes na semana, mesmo que com treinos mais curtos, você pode ajudar a aumentar o gasto energético total. Aquele clássico exemplo, né? 3 treinos de 1 hora ou 6 treinos de meia hora vão somar ao mesmo tempo, mas queimar um pouquinho todo dia tende a favorecer o processo. Só que aí vem a parte adulta da conversa. Você não é um robô programado para viver em função da academia. Tem trabalho, você tem família, você tem trânsito, vida social, imprevisto, boleto. E existe um detalhe psicológico que é muito subestimado. Não adianta eu te dizer que o ideal são 6 vezes por semana, se na prática, na sua semana caótica, você mal consegue encaixar 4. Se você organiza a sua rotina para 4 dias de treino e cumpre os 4, você está dentro do plano. Se uma boa semana você consegue 5, consegue 6, isso vira um bônus, não vira culpa. Agora, quando alguém monta a sua cabeça para 6 vezes é o certo, qualquer semana com 4 treinos te faz sentir um fracassado, e nada sabota a consistência mais rápido do que treinar carregando a sensação de que está sempre devendo. Além disso, para a hipertrofia, o que a gente vê na literatura hoje é que mais importante do que quantas vezes você vai à academia é o volume total de treino na semana. Ou seja, quanto de carga você movimenta, com quantas séries, dentro de uma estrutura ali minimamente organizada. Tem gente crescendo muito treinando 3 vezes, e tem gente empacada treinando 6, justamente porque a intensidade, volume e recuperação não estão batendo. Então, em vez de perguntar quantas vezes é o ideal, a pergunta mais honesta é quantas vezes por semana eu consigo treinar bem, de uma forma sustentável. A partir daí, a gente monta o resto. Tá bom. A segunda crença, muito popular, mora no campo da gordura. A ideia de que o aeróbico em jejum é a chave para queimar mais gordura. Vamos ser justos, do ponto de vista fisiológico, sim, treinar em jejum tende a fazer o corpo usar mais gordura como fonte de energia durante aquele exercício específico. Parece maravilhoso, né? Só que aí vem a parte menos instagramável. Isso não significa que você vai emagrecer mais ao longo da semana só porque fez aeróbico em jejum. Como assim? Não entendi. O que manda no emagrecimento, no fim do dia, continua sendo o famoso déficit calórico ao longo do tempo, e não só qual combustível você queimou naquela meia hora de esteira. Se você faz aeróbico em jejum, passa mal, se você rende pouco no treino de musculação, se você fica quebrado o resto do dia e come o dobro à tarde porque você morreu de fome, adivinha? Não foi exatamente uma estratégia brilhante. Agora, se você sente bem fazendo o treino em jejum, não passa mal, tem uma rotina organizada, isso te ajuda a manter uma consistência, ótimo. Mas não é regra, não é se não for em jejum, não funciona. A melhor estratégia é que você consegue manter sem se odiar. Falando em treino, vamos para um outro clássico, a dor muscular tardia. Aquela dor do dia seguinte que muita gente trata como uma medalha de honra. Nossa, eu mal consigo treinar, então o treino foi muito bom. Burrice. A dor ela pode aparecer quando o treino é mais intenso, quando você muda o estímulo, quando você aumenta a carga, quando você muda o exercício. Mas não é um selo obrigatório de que o treino foi eficiente. Tem músculo que dói fácil, tipo o bíceps, o peito, e outros que quase nunca dói, como as costas, membros, uma linha, pessoas que evoluem muito nessas regiões, que treinam bem, que treinam pesado. Se você vive na lógica do se não doeu, não prestou, a tendência é cair em exagero, volume demais, intensidade demais, recuperação de menos. E aí começa o combo: cansaço crônico, queda de desempenho, dor articular, desânimo, vontade de largar tudo. O que realmente importa é o treino foi bem estruturado, com boa técnica, com uma intensidade adequada e com uma progressão ao longo do tempo. Isso é muito mais relevante do que acordar se arrastando no dia seguinte. Vocês me falaram agora. Agora vamos falar de uma outra religião das academias, o shake pós-treino na janela anabólica. Durante muito tempo você vendeu a ideia de que se você não tomasse whey com carboidrato até 30 minutos depois do treino, o músculo ia simplesmente desistir de crescer, pegar sua malinha e ir embora. Que coisa absurda. Sim, depois do treino começa o processo de síntese proteica, né, que é a reconstrução ali do músculo. E sim, a proteína é essencial para isso. Mas essa janela anabólica não é
um buraco negro ali de meia hora. Ela se estende por várias horas após o treino. E o que pesa mesmo é o total de proteína bem distribuída ao longo do dia, não apenas aquele shake dramático ali na saída da academia. Se você gosta de tomar whey no pós-treino, se é prático para você, ótimo, é uma ferramenta, mas é obrigatório, muito menos responsável sozinho pelos seus resultados. Se você consegue bater a quantidade de proteína diária com comida, seja com carne, com ovos, laticínios, leguminosas, o que funcionar melhor dentro da sua realidade, tá tudo bem. O whey é um alimento em pó, não é uma poção mágica. Vamos entrar num território polêmico. Agachamento faz mal pro joelho. Essa é campeã do meu consultório. O agachamento, feito com técnica, é um dos exercícios mais completos que existem. Ele trabalha a coxa, trabalha glúteo, trabalha a core, trabalha a musculatura de coluna, melhora a função, melhora a força, melhora o equilíbrio. Em muitos casos, na maioria dos casos, ele é muito mais remédio do que vilão. E o problema não é o agachamento. O problema é o agachamento feito todo torto, com o ego no lugar do cérebro, descendo ali todo cagado. Quando a pessoa desce metade do movimento, quando encaixa o pé lá na frente, quando ela deixa o joelho colapsando para dentro, o famoso valgo dinâmico, quando ela arredonda a lombar, aí sim a gente tem ali um combo perfeito para irritar o joelho e também a coluna. O que a gente vê em estudos é que agachar com uma boa amplitude, uma técnica correta, é ainda mais seguro do que agachar meia boca ali até a metade. Então não é sobre demonizar o exercício, sim sobre ajustar a carga, mobilidade, técnica e, se for o caso, adaptar conforme a história clínica de cada pessoa. De novo, saúde em primeiro lugar, e aqui acompanhamento individual é fundamental. Deixa comigo! E morreu. Agora, suplementos. Sem suplemento não existe resultado, que é uma frase aí que roda solta. Vamos lá, tem suplemento que faz sentido, tem suplemento que é opcional e tem suplemento que é só marketing com um rótulo bonito. A creatina, por exemplo, é um dos suplementos mais estudados do mundo. Em doses adequadas, em pessoas saudáveis, ela pode ajudar na performance de força e também de potência. A capacidade de manter ali a intensidade e ao longo do tempo auxilia sim no ganho de massa magra. Não é hormônio, não é anabolizante, não vai construir músculo sozinho, mas pode ser uma ótima ferramenta dentro de um contexto ali bem montado. E o pré-treino? Ele pode ajudar naquele dia em que você está mais esgotado, sem a menor vontade de encostar ali na barra. Só que precisa de cuidado. O horário, dose, sensibilidade individual, impacto no sono. Tem gente que toma pré-treino às 8 da noite, depois não entende o que está rolando na cama ali até às 2 da manhã. Tudo errado. E o whey, como eu já falei, ela é uma proteína. Ajuda muito na praticidade, principalmente para quem tem dificuldade de bater proteína com comida, mas não é obrigatório para ter resultado. Regra de ouro: suplemento entra depois que treino, sono e alimentação estão minimamente organizados. Antes disso, é tapar buraco com dinheiro. Eu sou rica! Outra ideia muito comum é que homens e mulheres precisam treinar de forma totalmente diferente. Claro, existem diferenças hormonais, estruturais, de distribuição de massa muscular e até de gordura. Mulheres, no geral, elas produzem bem menos testosterona do que homens. Elas vão ter uma composição corporal diferente e ainda assim a capacidade de hipertrofia relativa pode ser semelhante quando você ajusta tudo direitinho. Tá, mas na prática o que isso significa? Que os princípios de treinamento são os mesmos. Progressão de carga, boa técnica, volume adequado, recuperação, intensidade bem encaixada. Você pode sim ajustar detalhes. Mulheres tendem a ter mais resistência em algumas faixas de repetição. Elas recuperam mais rápido em certos grupos, lidam melhor ali com um volume um pouco maior nos membros inferiores. Mas isso é ajuste fino, não é uma regra absoluta. Então aquela história de que treino de mulher é só perna e glúteo, e treino de homem é peito e braço, é muito mais uma construção cultural do que ciência. Treino bom é treino bem planejado, independente do gênero. E já que a gente está falando de treino bem planejado, vamos encarar uma outra crença: se não for até a falha em toda a série, não cresce. A falha muscular, aquele ponto em que você simplesmente não consegue mais fazer uma repetição com boa técnica, é um recurso válido. Ela mostra que você realmente levou um músculo a um nível alto ali de esforço. O problema é o sempre. Se você leva todas as séries até a falha, em todos os exercícios, em todo o treino, o que acontece é que você destrói a sua capacidade de manter volume e qualidade nas séries seguintes. A primeira série vira um show e o resto do treino vira sobrevivência. Hoje, o que a gente tem de evidência é que, para a maior parte das pessoas, treinar perto da falha na maioria das séries até a falha em algumas séries específicas já é suficiente para gerar estímulo sem comprometer o resto. Uma maneira prática de pensar é usar a ideia de repetições em reserva, né? Terminar a maioria das séries sentindo que falta uma ou duas repetições até o limite, ali, até a falha, e reservar a falha total sim para a última série de exercício específico, alguns momentos ali da
sua periodização. Isso mantém a intensidade alta, protege um pouco mais o sistema nervoso e ajuda a manter a consistência a longo prazo, que é onde o jogo é ganho de verdade. No fim das contas, o ponto central de tudo que eu falei aqui é muito simples. Treinar bem não é sobre seguir regras mágicas de internet, e sim sobre entender princípios, respeitar o seu corpo e parar de achar que tem algo errado com você só porque você não vive na academia, não toma tudo que te mandam e não faz tudo perfeito. Que lindo!